Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou o Gustavo Frison e essa tradicional revista de variedades está de volta, agora em um novo formato, numa versão rádio com imagens, para conversar com os principais personagens que movimentam a região metropolitana de Campinas e, claro, trazer temas que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Então, não se esqueçam, nossos encontros estão marcados, já anote aí, ó. Todas as sextas-feiras e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 e também pelo YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E a nossa convidada de hoje já chegou, encarou uma chuva, veio de São Paulo e eu recebo com grande alegria Flávia Schmidt. Ela é publicitária, especialista em marketing imobiliário. Muito bom dia, seja bem-vinda, Flávia. Bom dia, Gustavo. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. É muito legal porque eu acompanho já o trabalho da Flávia já há bastante tempo e a gente vê a evolução, enfim, vamos contar muito da história dela no programa de hoje. Para começarmos então, eu queria entender a sua história profissional. Você é uma publicitária que se especializou no mercado imobiliário. Quando é que surgiu esse interesse em trabalhar com esse segmento de mercado? Porque ele é um segmento particular, né? Exato, Gustavo. Boa pergunta, porque quando eu faço uma olhada no retrovisor, eu falo, pois é, da onde veio o mercado imobiliário na minha vida profissional, né? E a gente começa a pegar algumas curiosidades. Que meu pai é engenheiro civil, e aí... Aí já ajuda, hein? Exato. Então, eu sempre convivi muito com construção, mas construções diretas e não incorporadoras, né? Construção para terceiros. Já era um assunto familiar. Já era um assunto familiar. Mas quando eu vim para São Paulo fazer faculdade, eu iniciei meu primeiro estágio já num escritório de arquitetura. Foi o primeiro? Foi meu primeiro estágio. E depois disso, eu me encantei pela área. Eu acho que se eu não fosse publicitária, eu seria arquiteta. E logo na sequência, iniciei como estagiária também numa grande agência que só cuidava de incorporadoras grandes no Brasil todo, médias, pequenas, enfim, era uma série de contas. E isso... Mas foi por isso ou foi coincidência? Foi muita coincidência. Muita coincidência. Trabalhei no Grupo Eugênio, uma grande agência, né, que atuei por quase 5 anos. Me desenvolvi, fui morar em Brasília, tive uma série de experiências muito positivas para minha carreira e muito jovem. Então, imagina, ano 2007 a 2010, muito nova e liderando grandes equipes e liderando grandes campanhas, e principalmente no Centro-Oeste. Através da agência? Através da agência. Pouco depois de finalizar esse 5º ano na agência, eu fui para a Gafisa como gerente de marketing e lá também atuei por quase 5 anos, ganhando uma experiência enorme em incorporação em negócio. Porque você deixou de atender para trabalhar com as incorporadoras, Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Na verdade, eu trabalhei esses 5 anos em agência e depois eu fiquei quase 15 anos no corporativo, né, trabalhando em Gafisa e depois, né, na minha última passagem na Tegra, onde eu liderei toda a área de marketing em todas as unidades de negócio, dentre elas Campinas, que sempre foi uma unidade de negócio muito olhada e muito entendida como... um dos focos futuros da companhia, né? Quando o mercado ele passou por uma fase em que muitas grandes incorporadoras olhavam para o Brasil para novos negócios e saíam de suas cidades sedes, a Tegra, até então era Brookfield Incorporações, fez esse mesmo movimento. No entanto,
quando a marca se consolidou e a Tegra entendeu o negócio dela e a posição, isso veio como entendimento de quais seriam as regiões de atuação, e Campinas sempre, sem dúvida, foi um mercado muito forte. Aliás, você, até como Gafisa, já teve um olhar para Campinas. Isso eu queria entender, assim, as grandes incorporadoras de São Paulo, quando pensavam em atuar fora da capital paulista, tinham Campinas como um mercado importante. Tinham Campinas como mercado importante. Campinas é uma das cidades, né, do interior e que o mercado imobiliário é sempre bem aceito. A cidade, como sendo uma cidade com polo empresarial, tecnológico, educacional muito forte, acaba, consequentemente, atraindo muita gente com alto poder aquisitivo, pessoas que vêm de São Paulo ou de outras regiões do Brasil para estudar, para trabalhar, para se desenvolver, e isso acaba impactando na lógica do mercado imobiliário. Sim. Né? Então, Campinas, por ser uma cidade que traz essa configuração de negócio, ela aproxima muito das incorporadoras focadas nesse segmento de médio, alto e altíssimo padrão. E a gente entende e vê a força da cidade. O ano passado, em 2025, Campinas fechou como a maior cidade em lançamento no interior de São Paulo, né? 2.200 lançados em Campinas o ano passado. Sim. 2.200 em VGV é muito forte. Então, é uma cidade... Para uma não capital de estado, né? Exatamente. Uma cidade que ultrapassa números como Ribeirão Preto, como Sorocaba, que também são cidades muito ricas, né? Sim, cidades sim. também muito desenvolvidas. E com um alto poder de absorção desses lançamentos, né? Então, o estoque, a velocidade de vendas superou aí a casa dos 60% no ano de 2025. É um mercado sempre com muito potencial. E a gente vê grandes incorporadoras de todo o país começando a atuar na cidade de Campinas, mas não de forma pontual, mas até de forma definitiva. Vem para ficar mesmo, né? Exatamente, vem para ficar. E eu acredito que essa é uma dinâmica importante para o campineiro. Sim, sim. Para gerar essa relação de confiança, para gerar essa relação, né, de pertencimento da cidade. Sim. Porque também tem uma questão de entendimento. Eu trabalhei, tenho quase 20 anos de carreira, com muito foco no mercado de São Paulo. Campinas, ela tem uma dinâmica diferente, o público, o comportamento é outro. Então, a estratégia ela tem que ser adaptada à região para que essa incorporadora ela também não fique ali muito descaracterizada do que é a dinâmica da cidade. Aliás, sempre que as incorporadoras saem de suas sedes, enfim, elas têm que estudar muito. Às vezes conhecem mais da cidade ou da região do que quem eventualmente mora lá, para realmente tropicalizar, para entender o comportamento local, para se adaptar ao processo, né? Exatamente, exatamente. E Campinas tem uma característica que é uma cidade que, apesar de ter aí a sua grandiosidade e abastecer, né, muitas cidades limítrofes, ela é uma cidade em que você concentra muito a renda em alguns dos bairros. Então, esse estudo, seja um estudo de área, seja um estudo de capacidade de demanda, volume de oferta... É entendido, né, facilmente, assim, óbvio que, lógico, né, sem desmerecer, você exige estudo, exige claro. uma série de análises e fatores, mas é uma cidade muito bacana para se trabalhar justamente por essa positividade aí na configuração dos bairros, né, do público. É importante entender essa segmentação local de bairros, de comportamento de cada um deles, para errar menos, né? Exato. É sempre errar menos, é o objetivo. Exatamente. Aliás, a forma de se comunicar com os clientes, seja de uma cidade ou outra, enfim, ela mudou muito, principalmente na última década, enfim, não só na cidade de São Paulo, mas em cada uma das cidades em que as incorporadoras atuam.
Qual foi, principalmente na sua visão, a maior transformação? Porque acho que durante um bom período do mercado imobiliário, o formato era mais ou menos o mesmo, tinha algumas adequações aí, enfim. Mas eu acho que de 10 anos para cá, sei lá, e colocando a pandemia no meio disso tudo, o comportamento mudou bastante. O cliente já é outro tipo de cliente, né? Perfeitamente, Gustavo. Excelente questão. O consumidor hoje, o cliente, ele está muito mais informado. Ele é muito mais exigente. A informação está na palma da mão. Né? Você conhece um empreendimento no detalhe se você acessar o seu celular e navegar ali pelo site. Você tem condições hoje de ter as informações que antes necessitava você fazer uma visita e você ter um corretor de confiança. Sim. Né? Então, esse comportamento do consumidor é extremamente relevante para o mercado e isso faz com que cada vez mais as equipes precisem de capacitação. Sim. Né? Um corretor hoje, e aí a gente está falando de 10 anos para cá e mais e menos que isso, né? Se a gente olha a tecnologia e o avanço, hoje como inteligência artificial tem dominado esse mercado, se o corretor não olha, né, a tecnologia como uma alavanca, ele sempre vai colocar ali como uma ameaça para ele. Sim. Né? Então, eu acredito muito que o comportamento ele precisa do consumidor, ele precisa refletir nesse bom atendimento, nessa boa postura e conhecimento do negócio do corretor do outro lado. Porque principalmente as incorporadoras hoje têm que ter essa atenção e esse cuidado, porque muitas vezes o cliente chega sabendo tudo, ele só vai tirar dúvidas com o corretor, mais ou menos isso. Exatamente, né? Ele vai tirar dúvidas e se o corretor não está preparado para esclarecer as dúvidas, né, esse cliente ele não vai esperar uma resposta, né? Eu vou consultar com a minha diretoria. Não existe isso. Não então, tem espaço para isso. Não tem esse espaço, né? Eu acho que o cliente hoje ele vem maduro, ele vem consciente e ele vem pronto, entendendo o que ele busca. Eu acho que a questão da decisão, da tomada de decisão, ela está hoje muito relacionada obviamente, à oportunidade, né? A localização, que é o princípio básico aí do mercado imobiliário, mas a experiência como um todo, né? Então, a experiência hoje ela é muito relevante. É isso que eu digo, quando você é bem atendido, isso vai ter um recall muito positivo na sua tomada de decisão. Né? Então, a experiência ela não está só ali no atendimento, claro, ela envolve diversas outras formas de se trazer, seja num stand bem apresentável, seja num espaço decorado, seja numa tecnologia com funcionalidades, no próprio empreendimento trazer essa qualidade que esse cliente também espera. Então, é uma somatória de coisas que precisam ser olhadas, justamente para que o marketing imobiliário não veja o prédio apenas como a isca da venda, vamos dizer assim. Sim. Né? Você tem que olhar o comportamento, você tem que olhar a região, você vai olhar a forma de se apresentar, a experiência. E mais do que isso, assim, o meu papel hoje na Talk, e aí voltando um pouquinho na minha carreira, após 15 anos de corporativo, eu saí e abri a Talk, que é uma empresa dedicada a assessorar... Em 2024 você abriu, né? Em 2024, exatamente. Que é a Talk Estratégica, que hoje você presta serviço para incorporadoras pequenas, médias, grandes, enfim, trazendo toda a sua experiência aí de quase 20 anos dedicados a esse mercado, a essas empresas, sem necessariamente elas precisarem ter uma equipe interna para isso. Exatamente. A Talk eu iniciei em 2024, é uma empresa que eu lidero e que eu trago a minha experiência, a minha bagagem, o repertório que eu tenho de mercado de marketing e mercado imobiliário, porque o marketing, eu sempre digo que ele não deve ser visto como uma caixinha. O marketing ele precisa compreender o negócio como um todo.
Então, desde um planejamento estratégico de uma marca, do branding, do quanto que isso vai impactar na venda do meu produto, o quanto que os investimentos são importantes para que o retorno seja feito, né, o retorno de vendas, olhar e estar junto com a área de desenvolvimento de produto. O marketing ele não pode ser uma área apenas facilitadora, que ele vai receber um briefing e criar uma bela campanha. Tem que participar do nascimento do empreendimento, né? Se não participa, você não cria uma identidade. E o meu papel hoje é um papel de contribuição, tanto no desenvolvimento quanto na estratégia, né, no olhar estratégico das ações de marketing junto com o comercial. Nós estamos hoje conversando com Flávia Schmidt. Ela é publicitária, especialista em marketing imobiliário, está à frente da Talk Strategic, que acompanha de perto essa movimentação, oferece a sua experiência para grandes empresas, pequenas, médias, enfim. Estamos falando sobre esse mercado, mas vamos fazer uma primeira parada. Na sequência nós estaremos de volta. Não saiam daí, Circuito Fechado, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, a sua revista de variedades que transita com grandes personagens que movimentam a região metropolitana de Campinas. Mas antes de nós voltarmos com a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Nós estamos hoje recebendo com muito carinho Flávia Schmidt, publicitária, especialista em marketing imobiliário. Estamos contando um pouco da história dela, também por consequência do mercado imobiliário, do avanço, do crescimento. Flávia, a gente falou rapidamente de inteligência artificial. Qual que é a principal função dessa ferramenta hoje, que está em diversos segmentos, também no mercado imobiliário? Ela coloca, é uma forma de você colocar o cliente mais no final do funil ali, não? Qual que é a função, basicamente, ou é em todas as áreas? Legal. Eu acredito que seja em todas as áreas, Gustavo, mas especialmente no marketing e comercial, né? Ela tem uma razão de existir que é muito válida, porque ela acaba gerando muito mais consistência pro atendimento. Como é que eu quero dizer com isso?
se o corretor ele entende que a inteligência artificial é uma alavanca, ele vai fazer... É um apoio para ele. Exato. Ele vai ter mais condições de, através de dados, ele ter informações sobre como ele pode atuar com o atendimento com esse cliente. Então, seja através de uma pesquisa rápida, né, entendendo ali quem é essa persona, seja através de um conhecimento de mercado, eu posso usar a ferramenta também para fazer com que eu conheça um pouco mais sobre Campinas, sobre o negócio, sobre um bairro especificamente. E aí aqui eu estou falando do ponto de vista corretor. Agora, do ponto de vista empresa, é fundamental que todas as empresas hoje estejam conectadas a isso. Hoje a IA, a inteligência artificial, ela está sendo muito utilizada para qualificar contatos, né, que é o que a gente chama dos leads. Sim. Então ela faz um primeiro atendimento, que é um primeiro atendimento que hoje em qualquer, né, outro setor que você tenha uma primeira interação, isso acontece naturalmente, mas é importante que no mercado imobiliário sejam ferramentas mais especializadas, porque o imóvel ou a troca, ela precisa ser uma troca em que ela não pode falhar, né? São informações muito sensíveis quando se pergunta sobre um preço, sobre a condição de uma tabela. É um investimento grande, você necessita de credibilidade, né? Exatamente. E a IA, a inteligência artificial, ela acaba suprindo bastante uma primeira etapa. Então, é uma primeira etapa de conhecimento desse produto, de entendimento de preço ou não. Você pode também doutriná-la e entender se faz sentido ou não. Se a gente está falando de um imóvel de altíssimo padrão, faz sentido esse cliente ter um contato com inteligência artificial e já ter mais informações a respeito disso? Ou ela precisa tentar trazê-lo para a mesa, para uma conversa, para uma troca, para daí chegar numa negociação? Né? Além do que ela vai contribuir muito para o desenvolvimento de projetos. Sim, né? Então, também no nascer do projeto. Exatamente. Então, quando a gente fala eu acredito muito que todas as áreas, porque a contribuição ela vai desde de um olhar financeiro de fluxo até o desenvolvimento, buscando compreender diferenciais arquitetônicos, como que eu trago algo em que esse cliente comportamentalmente ele vai utilizar mais, né? Campinas teve uma época em que muitos empreendimentos tinham quadra de beach tênis. Né? Virou moda uma Virou época. moda, né? Se não tivesse, nem lançava. Exatamente. E isso foi muito bacana, mas para um condomínio que tem vida útil longuíssima... para manter uma longevidade não é suficiente. Exato. Quais são os aprendizados? Né? Então, a inteligência artificial ela ajuda muito nisso também. Né? Eu estou dando um exemplo, né, de uma quadra de beach tênis, mas obviamente... Mas antigamente era um pet place que passou a Exato. ser diferencial, que hoje é uma constante, né? Exatamente. Hoje é premissa. Né? O pet faz parte da vida. Eu posso tirar um quarto do meu apartamento, sei lá, mas eu tenho que ter o pet place. Exatamente. O pet faz parte da família, é um membro da família. Sim. Né? O mercado tem que olhar isso com bastante carinho, porque realmente espaços mais generosos, espaços mais completos, isso é também essencial para a tomada de decisão. Aliás, falando nisso, enfim, eu estava até conversando com uma amiga que você conhece também do mercado, e a gente estava falando sobre um assunto que eu acho que vai virar uma necessidade também, que é um jeito dos condomínios, os próximos lançamentos e aqueles que já existem se adaptar de alguma forma a receber o pessoal da terceira idade. Ou da melhor idade, ou chama como quiser, enfim, do pessoal 60 a mais. Porque os condomínios eles têm que estar preparados para atender esse público que cresce a cada dia. Cada vez mais a gente vive, enfim, tenta viver, claro, com melhor qualidade de vida, mas eu acho que assim como é importante outros fatores diferenciais aí, essa atenção para a terceira idade dentro dos condomínios, seja num ambulatório, estou chutando aqui, né? Enfim, mas é o que eu imagino aqui rapidamente, um ambulatório, um atendimento de urgência, os condomínios terem essa infraestrutura, porque cada vez mais você vai ter um idoso morando
nesses apartamentos. Sem dúvida. É mais ou menos isso? É, exatamente. Senior Living é a palavra... Senior Living é a palavra... da Exatamente. vez. Agora, exatamente, lembrei. Exatamente. E quando a gente fala de longevidade, Sim. né, e cada vez mais a expectativa de vida das Aumentando, pessoas, né? Tem aumentado, os condomínios e projetos, eles precisam se adequar. Sim. Né? Não há mais uma possibilidade de, eu vou fazer pensando numa família... 40, só para esse momento, 40 né? Não, essa família ela vai envelhecer, as pessoas vão passar, né, por outras fases e etapas da vida. Hoje tem empresas já especializadas em senior living, que tem lançado projetos em que o condomínio ele é inteiramente preparado, né, seja através de atividades, seja através Exatamente. de atividades físicas, Sim. acesso fácil a algum tipo de ambulatório, tanto a planta do apartamento, ela precisa ser uma planta funcional, ela precisa ser uma planta adaptável, né? Hoje eu posso não precisar de um banheiro adaptado, mas futuramente sim. Então, todos esses é uma tendência, né, que acredito muito que vá se consolidar no Brasil. Mas hoje, nos dias que a gente... o que eu tenho acompanhado bastante é que tem projetos já focados 100% nisso. Sim. Né? Então, o que eu acredito muito que também você precisa ter dosar um pouco esse risco. Né? O condomínio em si, ele precisa estar preparado, né? Independentemente ou mais ou menos tem que ter um começo desse processo. Exato. Existe o que você falou, existem aqueles que já nasceram já com esse foco, né, desse público, mas eu acho que os novos, independente de quais sejam, eles têm que ter essa visão para oferecer já uma estrutura básica mínima aí. Exatamente. Eu acho que tem muito desse olhar que quando a gente fala em público-alvo, né, que era um dos P's, né, sim, dos 4 sim. P's, né? Quem é o público-alvo desse empreendimento? De uma forma geral, você consegue construir ali uma base demográfica. Eu imagino que nessa região morem famílias que estão em ascensão, e que aí você está pegando um retrato, né, sim, atual. Sim. Mas se essa empresa, né, se ela está desenvolvendo um projeto que ele vai, obviamente, ter longevidade, essas adaptações são necessárias, como você mesmo bem colocou, né? E aí são pequenos espaços, áreas que vão acolher melhor um público, né, que está cada vez mais participante também, não é, né, não é uma exceção mais, né? Está em casa, né, ali, não, eles estão ativos, eles estão buscando também essa qualidade de vida. E é esse trabalho que a Flávia Schmidt, publicitária especialista em marketing imobiliário, oferece para essas empresas, então. Para entrar em contato com você, Flávia, eu acho que a Talk Estratégica aqui no Instagram, nessa plataforma, você acha o contato seu, não é isso? Exatamente. @Talk Strategic é a página da Talk. E me coloco à disposição também no meu LinkedIn, Flávia Teles Schmidt, também meu LinkedIn. Tenho contatos direto, e agradeço bastante o convite estar aqui com você, Gustavo. Sempre uma alegria recebê-la. Flávia Schmidt esteve conosco, vamos fazer uma segunda parada, não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse
bluelord.com.br. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, e nesse finalzinho de programa eu gostaria de lembrar que a Blue Lord há mais de 10 anos é referência em moda masculina e oferece um guarda-roupa completo para o homem, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas. Viva a experiência desse universo com peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. Eu queria, claro, cumprimentar alguns dos aniversariantes desta semana. Ó, temos gente legal aqui, ó. Abração para Arthur Flose, grande abraço, parabéns. Fabiana Bombig também, um beijo para você, faz aniversário. Bernardo Bauer também, no mercado imobiliário da Bauer, também grande abraço. Gustavo Biano, parceiro nosso aqui do segmento, grande abraço também. Marcos Nascimento, grande abraço para você também, parabéns. Gláucia Franchini fazendo aniversário essa semana também, um beijo para você. Ronaldo Alexandre lá da Claro, também grande abraço. Franco Júnior fazendo aniversário e também Roberley Cidade. Roberley Cidade é uma lenda lá da cidade de Limeira, também parabéns. São alguns dos aniversariantes desta semana e nós chegamos ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e os trabalhos técnicos foram deles. Câmera aberta, por gentileza, Edson Freitas na mesa de som. Sim, é ele mesmo, muito obrigado. Alan Zanelato também na direção de imagens, grande abraço, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado, e eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping.